Se tem algo que Jesus veio fazer aqui nessa terra de forma muito intensa e intencional, que às vezes você pode ser alguém intenso, mas não é intencional. E às vezes você pode ser intencional, mas não é intenso no que você faz. Por isso que as coisas não avançam. Por isso que as coisas não acontecem. Por isso que as coisas não vão do jeito que você gostaria que elas fossem. Jesus era alguém intenso e extremamente intencional. Ele sabia identidade e destino. Então, quando ele pisa nessa terra e começa o seu ministério, imediatamente ele foi se reproduzir em outros. Jesus poderia ter feito tudo sozinho? Sim. Jesus era Deus? Era. Se Jesus quisesse suscitar guerreiros, discípulos, sei lá o nome que você queira dar, das pedras, ele poderia fazer? Os elementos físicos e naturais se submetiam a ele? Engraçado que hoje eu estava conversando com o Cleiton, né? E a gente estava conversando daquela série The Chosen, né? E eu dizia para ele, Cleiton, é inacreditável, porque quando a gente pega o cinema, a arte, a sétima arte, quando a gente pega as séries e os filmes, quando eles retratam uma história, seja de um país, seja uma história de fato real, você vai entender no final que aquele fato ele foi superestimado pelo cinema ou pelo livro para dar aquela ideia de aventura, né? Para cativar o leitor, para vender. Mas no caso de Jesus é o contrário. Ainda quando você pega o The Chosen e vê coisas maravilhosas acontecendo ali na tela do cinema ou da televisão, aquilo não chega nem perto do que foi quando Jesus realizou. Para pensar. Avalia você alguém andando sobre as águas. Pensa você o quão extraordinário é alguém dizer para alguém que está morto por 4 dias, sai da tumba, vem para fora. Imagina o quão extraordinário é, nós estamos reunidos aqui, 50 pessoas, 15 mil sentados no chão, e ele pegar aqueles pães e aqueles peixes de um menino e começar a alimentar toda aquela multidão. Se tem algo que eu vou pedir diretamente a ele, porque não tem intermediário, quando eu estiver lá em cima, é o seguinte: Senhor, mostra aí a cena para mim. Abre o telão do céu aí, deixa eu ver como é que foi na real. E eu tenho certeza absoluta que vai ser muito além do que eu imaginava. Jesus é maravilhoso. E ele decidiu fazer discípulos de todas as nações. Ele decidiu se reproduzir em outras pessoas. Ele decidiu multiplicar-se através do discipulado. Ele preparou diretamente 11 dos mais improváveis homens da Galileia. Por que eu digo 11? Porque um não se deixou ser discipulado. Não se permitiu ser transformado. Não se permitiu ser moldado pela figura de Jesus. Mas ele preparou diretamente 11 dos mais improváveis homens da Galileia, a fim de que esses impactassem o mundo. E sabe por que Jesus fez isso? Para eu e você não termos desculpas. Para que eu e você não pudéssemos, quando chegássemos lá no céu, dizer: eu não sabia. Eu lembro muito bem do período gostoso da minha vida de discipulado. Eu fui discipulado juntamente com a minha amada esposa, na época minha namorada, por várias pessoas queridas, especiais e muito amadas do nosso coração. Então, o primeiro princípio, o primeiro valor que eu aprendi no discipulado era que eu precisava
esvaziar o copo. Quem está com o copo cheio não consegue ser discipulado. Então, a primeira coisa que eu aprendi é que eu deveria abrir mão de alguns valores pessoais e familiares que eu tinha para me sujeitar a valores e princípios da palavra de Deus. E esses discipuladores nos pegaram pelas mãos e nos levaram. Então vou dar um exemplo muito simples para você. Eu e a minha esposa, quando nós namorávamos, nós tínhamos uma vida sexual ativa. E chegamos na igreja. Chegamos na igreja e um dos nossos discipuladores disse para nós: olha, a relação sexual é para o casamento. E nós tínhamos ali 28, 29 anos de idade. Eládia é mais nova que eu, na aparência. E um virou para o outro e falou assim: e agora, o que nós vamos fazer? Vamos abrir mão desses valores e princípios. Quando chegar na porta da minha casa é um beijinho e boa noite. Quando chegar na porta da tua casa é do carro um beijo e boa noite. E tá tudo bem. Mas a gente não tem o real. A gente nem sabe quando a gente vai casar. Foi eu que falei essas palavras, tá? Você tem certeza do que você está falando? E ela disse: eu tenho certeza. Eu falei: então, vamos adiante. E nós nos guardamos ao longo de quase 3 anos para o dia do nosso casamento. Discipulado. Eu tinha a convicção de que o final de semana era o meu tempo. Era o tempo que eu tinha para fazer as minhas coisas, para passear, para curtir, para relaxar, para descansar, para não fazer nada, para maratonar série, para fazer aquilo que eu queria. E aí, meu discipulador querido disse para mim: não, precioso, domingo é dia do Senhor. O dia não é seu, é o do Senhor. Mas por quê? Porque a gente precisa consagrar as primícias. Os primeiros dias, o primeiro dia da semana, você precisa consagrar ao Senhor, você precisa agradecer. Você precisa ter um coração grato. E aí o que eu fiz? A partir do ano de 2028, nunca mais o meu domingo foi para mim. E olha que eu faço bastante coisa de domingo, hein? Então, discipulado é você se colocar no papel de receber princípios e valores que Jesus tem para preparar você para a missão que Ele tem para a sua vida, para a missão que Ele tem para a tua família, lá para a tua casa. Agora, se eu fizer um comparativo entre cada um que está sentado aqui, cada um de vocês que está aqui, pode ter certeza, querido, que a grande maioria de nós tem mais QI, ou seja, mais inteligência do que aqueles 11 discípulos. Cada um de nós aqui tem mais estudo, ou seja, mais preparo do que Pedro, do que João, do que André, do que Tiago. Mais preparo intelectual nós temos do que eles. Pode ter certeza que se a gente fizer um levantamento, cada um de nós aqui tem mais bem materiais, ou seja, mais condições de fazer mais do que aqueles discípulos fizeram. Lembram que eles tinham que camelar de uma cidade a outra? Você passa a mão naquele carrão, em 5 minutos você está lá na Zona Norte. E lugar bonito, hein? Entendeu? Então você tem mais condições. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, principalmente os de Jundiaí, tem mais visão. Por que nós temos mais visão do que aqueles discípulos? Porque a promessa, a obra que Jesus tinha para fazer aqui, Ele já fez. Eles ainda estavam pagando para ver. A gente não precisa nem ter muita fé, porque já está escrito, já foi determinado, Ele já venceu, já foi consumado. Na cruz do Calvário Ele já nos tornou filhos legítimos de Deus, e agora nós somos cheios do Espírito Santo para fazer obras maiores que aquele fez.
Então não tem comparação entre nós e os discípulos. Nós temos muito mais estratégias. Está com o seu celular na mão? Pega aí. Pega teu celular. Pode pegar. Todo mundo tem Instagram aqui? Abre aí teu Instagram. Abre aí. Vou fazer um exercício com vocês. Abriu o seu Instagram? Clica aí no sinalzinho de mais. Põe uma foto tua aí bonita, ou uma foto aqui do culto que você tá. Eu já vou fazer isso agora. Eu cliquei na câmera porque eu vou colocar aqui publicação. Vou bater uma foto. Olha que coisa linda. Deixa eu ver se eu consigo, né? Sai bem bonita aqui todo mundo, ó. Clicar. Vamos lá. Vai lá que vai ser bênção, ó. Ajuste. Vou ter que tirar aqui. Tirar. Oi. Depois eu edito lá. Avançar. E vou escrever aqui, ó. Jesus ama você. Coraçãozinho. Publiquei. Ó, pode ter certeza que vai ter gente que vai responder você enquanto a gente está aqui no culto. Olha só. Estratégia. Isso aqui conecta você a centenas de pessoas que te amam, que te admiram, que olham para você com admiração. O que você está dizendo para elas? Nada? Imagina você chegar lá em cima e Pedro olhar para a tua cara e dizer assim: e o iPhone? E o iPhone? Se eu tivesse um desse na mão, hein? Jesus tinha vindo antes. Então, querido, ó, tem uns mais sofisticados que já põem até música. É estratégia, bênção, faça isso mesmo. Mande mensagem para as pessoas que você ama. Diga a elas: olha, Jesus ama você, eu amo você, estou orando por você. Acabou. Não fique escrevendo textão chato de crente. Ninguém gosta de crente chato. Ninguém gosta de crente que muda a voz. Ninguém gosta de pastor que fica falando. Diz para a pessoa do lado. É assim mesmo. Fala aí para a pessoa do teu lado. Ó, ninguém gosta de pastor que fica mandando falar para a pessoa do lado. Se liga. Então, queridos, em 2024, Jesus quer mais do que nunca que você se torne de uma vez por todas um dos seus discípulos. Presta atenção que eu vou repetir. Em 2024, Jesus quer mais do que nunca que você se torne verdadeiramente um dos seus discípulos. Porque sabe o que isso quer dizer? Que Jesus vai ser íntimo seu. Você vai ser íntimo de Jesus. Quantos aqui conhecem o Neymar? Conhece o Neymar? Conhece o Neymar? Levanta a mão aí. Quem conhece o Neymar? Conhece o Neymar. Quem é o Neymar? Jogador de futebol. Jogador da seleção. Jogou no Barcelona. É bom de bola? Bom de bola. Todos nós conhecemos o Neymar. Imagina se eu fizer uma videochamada agora aqui com o Neymar. Estou brincando. E vou mostrar vocês aqui para o Neymar. E falar: Neymar, você conhece essa galera aqui? Sabe o que o Neymar vai fazer? Não. Me apresenta aí, pastor. Não sei quem são. Eu já tive o privilégio de ir lá para São Vicente pregar na igreja do Neymar. Pensa.
uma tragédia, um monte de jovem tudo desgarrado, mas eu tive essa experiência, eu e outros 2 pastores. Não, Jesus, eu te conheço, eu sei quem você é. Jesus, eu sei que você andou sobre as águas, eu lembro que você ressuscitou mortos, eu lembro, eu já vi o crucifixo, eu já te vi lá na cruz, eu sei que você morreu, Jesus. E Jesus vai falar, que bom, querido, mas eu não estou lembrado de você. Eu não lembro de você frequentar a minha casa. Não estou lembrado de você falar comigo nesses últimos anos da tua vida. Onde você estava? O que aconteceu? O que você fez com tudo que eu te dei? Então, querido, esse é um ano de consagração, para você se consagrar, para você de uma vez por todas tomar posse daquilo que Jesus tem para a tua vida. Esse tempo aqui que você está aqui usufruindo e que você tenha muita saúde, muita prosperidade, muita riqueza, muitos avanços, e em nome de Jesus eu profetizo isso para a sua vida. O ano de 2024 vai ser o melhor ano da tua história. Eu creio que você vai avançar, eu creio que a sua casa vai prosperar, eu creio que você vai ver coisas grandes e maravilhosas do Senhor, eu creio que você vai crescer na palavra de Deus, nos princípios, você vai experimentar coisas novas, em nome de Jesus vai ser assim. Mas querido, seja discípulo de Jesus. No ano de 2024, torne-se um discípulo de Jesus. Sabe o que vai acontecer? O Gabriel e a Karen vão lá na tua casa. Vou repetir, você não entendeu. O Gabriel e a Karen vai lá na tua casa. Vai lá te discipular, Cláudio. Certo? Vai lá, ó, a Roberta, com esse sotaque carioca, vai lá mostrar para você, olha, discípulo de Jesus é assim, é assado. Vão lá, vão estar na tua casa. O Sérgio, a Carla, o Serginho, a Carol, só gente amada, o Sandrão, a Priscila. Quarta-feira eu vou lá em Robinho. Já falei pro Roderzão. Quarta-feira eu vou lá porque os bolos estão cada vez mais sofisticados, né? Na época que eu discipulava era diferente. Mas agora a coisa está avançando. Então, queridos, torne-se um discípulo de Jesus. Jesus deixou para os seus discípulos 2 palavras. 2 palavrinhas que Jesus deixou para os seus discípulos, dona Teca. A primeira delas está lá em João, o apóstolo do amor, capítulo 13. João capítulo 13, verso 31. Vai ser gerado aí na tela, mas se tiver com a sua Bíblia, você pode abrir. Diz o seguinte: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. E o texto vai continuar dizendo: meus filhinhos, ao que Jesus fala, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Se você ler a carta, 1ª, 2ª e 3ª carta de João, você vai ver que ele fala filhinhos o tempo todo lá nas cartas dele. Sabe por quê? Porque ele foi discipulado por Jesus. Olha como Jesus está falando aqui. Quando você é discípulo, até o jeito de falar muda. E ele diz assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim. E como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês. Qual é o mandamento? Amem-se. Assim como eu, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto o quê? Mas com isto o quê? Amando uns aos outros. Com isto saberão que vocês são meus discípulos. E aí ele reforça: se vocês amarem uns aos outros. Querido,
Deixa eu deixar algo extremamente espiritual para você nessa manhã. Presta atenção. Ouça isso. Para que Jesus seja glorificado na sua vida e para que Deus seja glorificado nele, Judas tem que sair daí de dentro. Judas tem que sair. Todos nós, muitos associam a figura de Judas só como a de um traidor. Mas vai além disso. Porque a traição, ela sempre tem as suas origens, as suas raízes. Todos nós temos a tendência de buscarmos nossos próprios interesses. É o meu bem-estar, são os meus ideais, é a minha visão de mundo, são os meus objetivos pessoais. E quando essas ações se tornam um fim em si só, nós acabamos deixando Judas pôr a cabeça para fora da nossa natureza. Judas tem que sair daí de dentro para você se tornar um discípulo de Jesus. Quer saber se você já se tornou um discípulo? O novo mandamento dou a vocês. Verso 34. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Na minha nova vida com Cristo, na minha vida de discípulo, já não se trata mais de mim, mas de nós como corpo. É o nosso interesse, é o nosso bem-estar, são os nossos ideais, são os nossos sonhos, é a nossa visão de reino. E visão de reino começa com o quê? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, verso 33. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Amar é servir, amar é lavar os pés, amar é perdoar, amar é dar a outra face, amar é fazer o outro feliz, amar é dar a vida, amar é respeitar as estações, amar é não abandonar, amar é estar disposto e disponível. Porque às vezes a gente está disposto, mas não está disponível. E às vezes a gente está disponível, mas não está. Amar, querido, é ter a compreensão de que quanto mais eu amo, mais todos saberão que Jesus existe e é glorificado através da minha vida. Amar é dizer para o mundo: Jesus habita em mim e eu sou um filho amado de coração dele, e você também pode se tornar um. Aleluia! Segunda palavrinha, caminhando para o final, que Jesus deixou aos seus discípulos. Mateus capítulo 28, verso 16 ao 20. Mateus 28, do 16 ao 20. Tem título aí? Jesus dá instrução aos seus discípulos. Esse é o título dessa passagem. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicava. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Reproduzam de acordo com a sua espécie. Reproduza de acordo com a sua espécie. Os líderes aqui estão me ouvindo? Reproduzam-se de acordo com a sua espécie. A igreja do Galileu vai ser conhecida aqui nesse bairro, nessa terra e nessa cidade, que esse ministério vai ser gigante se você se reproduzir nas pessoas, e ela vai ter a cara que você reproduz. A responsabilidade é sua, amigo. Não é minha, não. É sua. Se daqui a 5 anos, 10 anos, você olhar para essa igreja e falar: nossa, o que é isso? Sabe de quem é culpa? Sua. Porque é você que está se reproduzindo nas pessoas. Você é discípulo de Jesus, não é discípulo meu não, querido. É com Ele que você vai conversar. É para Ele que você vai prestar contas.
É Ele quem te tirou da onde te tirou, é Ele que transformou a sua vida, é Ele que te dá graça, te dá amor, te capacita, te dá saúde, faz tudo para que você devolva para Ele melhorado. Os talentos são dele. Mas eu vou dizer uma coisa, se essa igreja daqui a 5 anos tiver 10 vezes maior, com a cara que ela está agora, ela vai ser linda demais. Porque vocês são preciosos e lindos demais. Vocês são gente amada do meu coração. Eu não poderia estar mais grato a Deus com tudo aquilo que Ele tem me dado. Uma esposa maravilhosa e amigos fiéis e leais que amam mais a Jesus do que eu. Gente amada e preciosa do meu coração. Gente que está disposta a servir. Gente que está disposta a me carregar. Gente que está disposta a investir. Gente que está olhando para o futuro junto comigo. E sabe no que vai dar? Coisas gloriosas acontecerão na nossa vida. Coisas firmes e grandes que nós nem sabemos, mas que Ele já tem reservado para nós. Então, querido, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que tremendo! Aqui nós extraímos algumas lições grandiosas. O texto vai dizer que Jesus indicou para eles o monte onde ele estava. Nessa manhã Jesus está indicando para você o lugar onde ele está. Essa aqui é a sua casa. Essa aqui é a sua família da fé. Essa aqui é a morada que o Senhor está dando para você aqui na terra, para você edificar e abençoar e alcançar outras famílias. Veja bem como você está tratando a sua casa. Jesus está te indicando o lugar onde ele está. Assim como ele indicou para aqueles 11 discípulos o monte onde ele estaria, aqui ele está indicando para você o local onde ele está. Quando os discípulos viram, diz o verso 17, que uns adoraram e outros duvidaram. Cadê o texto? Outros duvidaram. João não, Mateus. Mateus 28, verso 17 e 18. 17. Discípulo também duvida. Discípulo também pensa 2 vezes. Discípulo também questiona. Mas em nome de Jesus, no ano de 2024, você vai ser daqueles que adora. Você vai ser daqueles que dobra o seu joelho e diz: Senhor, estou aqui. O Pai está à procura de verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E essa palavra está sobre a sua vida. Você vai concluir esse ano de 2024 como um verdadeiro adorador, e você vai se multiplicar, e muitas pessoas que você vai olhar aqui no final desse ano e vai dizer: Ebenezer, porque o Senhor está conosco e grandes coisas Ele fez entre nós. Você vai ser um adorador, querido. Você não vai ser daqueles que duvidam. E se você duvidar, bota lá do seu ladinho para falar: tá bom, estamos juntos, vem comigo, sobe no trem, sobe no barco, vamos junto. Porque no final o Senhor vai nos recompensar. Então Jesus aproximou-se deles. Parece que Jesus não fala mais comigo. Parece que Jesus não está comigo. Parece que Jesus não está vendo minha aflição. Parece que Jesus não está caminhando ao meu lado. Querido, Ele está indicando para você o local onde Ele está. Ele está se revelando a você para que você o adore. E se você não faz isso, você quer que Ele fale com você e se aproxime de você? É impossível. O reino não é uma democracia. O reino é um reino. E o rei que está sentado no trono é um rei maravilhoso, um rei justo, um rei bondoso, um rei amoroso, um rei que comprou você através do seu sangue. Ele é tremendo. Sabe onde está esse rei? No céu. Mas sabe onde João vê esse rei? Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 19, capítulo 2 e 3.
entre os castiçais e com as estrelas nas mãos. Os castiçais eram as igrejas: Sardes, Filadélfia, Esmirna, Laodiceia, Éfeso. E os pastores eram as estrelas na sua mão. E ele estava no meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Ele está vendo as obras que nós estamos fazendo. Quando você faz, você não faz para nenhum pastorzinho de meia patata, não, como eu. É para ele que você faz. Entendeu, querido? A sua adoração é para ele, o seu louvor é para ele, os seus dons é para ele, a sua inteligência é para ele, os seus recursos são para ele. A sua o seu deixar a sua casa, o seu conforto para abençoar alguém, é um pequenino que você está abençoando para ele, para a glória dele, para que o nome dele seja conhecido e exaltado, e não meu. Entendeu? E então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Sabe o que ele está falando para você? Eu já te dei autoridade. Toma posse da autoridade que eu já te dei. Toma posse do chamado que eu já te dei. Toma posse da missão que eu já te dei. Toma posse. Toma posse. Vai adiante. Tomar posse não é algo que você está pensando muito místico e espiritual, não, querido. Veja bem, alguns de vocês já passaram por isso. Morreu o pai, morreu a mãe. O que acontece? Os bens, a casa, os carros ficam para quem? Para os filhos. Está tudo lá, não está? Abençoado, guardadinho, está tudo lá. O que os filhos têm que fazer? Eles precisam tomar posse. Se eles pegar o carro para dirigir, se eles não forem lá fazer o inventário, passar para o nome deles, tudo bonitinho, na justiça, começar a dirigir o carro, morar na casa, vender, fazer os negócios, o que vai acontecer? Nada. Se você não tomar posse, sabe o que vai acontecer na tua vida? Nada. Mas se você tomar posse, querido, se você entender que já foi dada toda a autoridade nos céus e na terra nas tuas mãos, coisas grandes, maravilhosas e e você vai ver o sobrenatural de Deus na tua vida no ano de 2020. Vai ser lindo. E aí ele dá o grande comissionamento: vão, façam discípulos, ensine-os a obedecer tudo que eu vos tenho ensinado. Reproduza conforme a sua espécie. O meu coração, a minha oração, o meu desejo, o meu sonho é que a igreja do Galileu termine o ano de 2024 como uma igreja de médio porte. Uma igreja de médio porte é uma igreja que tem a partir de 300 membros. De 300 a 500 membros é uma igreja de médio porte. E o meu sonho, a minha oração, o meu desejo junto com a minha esposa é que nós concluímos o ano de 2024, o ano do crescimento, sendo uma igreja de médio porte. Sabe como isso vai acontecer? Se você se reproduzir na mente. Tem gente boa de matemática aí? Quem é bom de matemática? Certo? Então, em 50. Se eu me reproduzir a cada 3 meses em o ano tem 12 meses, 50 vezes 4, 200, ainda tem mais 2 meses de sobra, atingir uma meta. A cada 3 meses, se você se reproduzir a uma pessoa, se você colocar no coração de uma pessoa Jesus e o Evangelho, o reino de Deus, as boas novas, e trazer ele para a família do Galileu, onde ele vai ser cuidado, abençoado, empoderado, terminamos o ano com aquilo que o Senhor tem nos prometido, porque a promessa está aqui, foi Ele que nos prometeu, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Aleluia! Glória a Deus. Então, querido, a sua responsabilidade é essa. Vamos ter batismo. As datas estão sendo definidas aí. Ou em fevereiro ou em março, nosso batismo acontece. Vamos junto? Vamos descer as águas? Vamos fazer uma festa linda? Sim. Olha a Deus. Vai ser bênção.
Ah, queridos, Jesus é maravilhoso. Jesus está entre nós. Jesus nos chamou para sermos discípulos dele nessa terra. Quantos discípulos de Jesus eu tenho aqui essa manhã? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar agora, nesse momento. Queria convidar minha esposa, a pastora Ládia, a vir aqui. E nós vamos orar nesse momento, consagrando o nosso ano de 2024 mais uma vez. Mas nessa perspectiva agora. Senhor Jesus, deixa eu gerar algo teu dentro de mim esse ano. Senhor Jesus, eu consagro a Ti a minha mente, os meus talentos. Consagro a Ti, Senhor, meu tempo. Eu consagro a Ti. Vá orando aí no seu lugar. Feche seus olhos e comece a se consagrar. Fala para Jesus, me torna um discípulo Teu. Me torna um discípulo Teu. Pai de amor bondoso, no nome do Teu Filho Jesus, neste primeiro culto, Pai, nós consagramos não só a entrada do ano, mas tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que está dentro de nós. Então, no nome de Jesus, Pai, nós colocamos diante do Teu altar os nossos sonhos mais íntimos, Pai. Tudo aquilo que nós temos, Pai, idealizado na nossa alma, os desejos, Pai. Nós te pedimos agora, no nome de Jesus, Senhor, confirma tudo aquilo que for Teu, Pai. Tudo aquilo que for da Tua vontade, Pai. Nós te entregamos, Pai, os sonhos do nosso coração, o profissional, o trabalho, Pai. Nós te entregamos, Pai, a nossa morada de casa física, Pai. Nós te entregamos, Pai, os nossos dons e talentos. Multiplica, Senhor, nas nossas mãos o fruto do nosso trabalho. Senhor, coloca diante de Ti, Senhor, aquilo que está no coração dos nossos filhos, Pai. Abençoa cada criança, Senhor. Abençoa, Senhor, no nome de Jesus, os planos do coração, que eles, através de nós, Pai, também sejam discípulos de Jesus. Que nossa honra, nossa conduta, Pai, seja agradável a Ti. Que possamos, Pai, fazer tudo aquilo que Te aprove, Pai, tudo aquilo que Te agrade, tudo aquilo que nós já conhecemos por letra, Pai. Que seja também colocado, Senhor, na nossa boca em palavras e nas nossas atitudes diárias. Que o nosso falar, o nosso olhar, aquilo que nós ouvimos, Pai, seja condizentes, Pai, com aquilo que o Senhor já tem nos ensinado, Senhor, em todo o tempo. Que sejamos, Pai, verdadeiros discípulos e adoradores de Ti. Em nome de Jesus, que cada pessoa, Pai, que nós tivermos a oportunidade de estarmos presentes, Pai, que possamos levar o Teu amor, que possamos levar Jesus através de nós, dos nossos atos. Sejamos, Pai, pessoas, Pai, que levam o remédio diário. Sejamos pessoas, Pai, que fazemos a diferença na vida e na família. Seja onde for, no nome de Jesus, seja assim na vida desta igreja. Para honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode sentar. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. É a primeira ceia do ano. E é um momento especial. O apóstolo Paulo, lá, escrevendo aos irmãos de Coríntios, ele diz que ele recebeu do Senhor o mandamento. E ele também entregou a todos os irmãos das igrejas, que ele, com muito sangue, muito suor, muita entrega, tinha gerado para Jesus. E ele vai dizer o seguinte, no verso 24, 1 Coríntios 11, Sandra. Eu estou sem a referência aqui, é 1 Coríntios 11, verso 24. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Verso 25. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue.
Façam isso sempre. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Está lá o texto. Samuel achou. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vós muitos fracos, doentes e vários que já dormiram. A ceia do Senhor é para os discípulos dele. Quem deve se assentar à mesa do Senhor para comer? É aquele que já decidiu no seu coração e compreende no seu coração que Jesus Cristo é quem a Bíblia diz que Ele é. E que Ele fez o que a Bíblia diz que Ele fez. Isso é fé. E não só ter fé em Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor do Senhor, mas também fazer parte do corpo. O que é fazer parte do corpo? É simplesmente tudo isso aqui que eu disse. Não são mais os meus interesses, é os nossos. Não são mais os meus sonhos, são os nossos. Não é mais os meus objetivos, são os nossos. Não é mais a minha vida, é a nossa vida no corpo. Se você não tem essa aliança com Cristo e com a igreja, não participe da ceia. Porque você vai fazer algo sem discernimento e isso vai trazer mal para a tua vida. Agora, se você tem consciência de quem você é, a sua identidade de filho, de servo e de discípulo, você pode participar conosco, porque você vai ser tremendamente abençoado. Amém? Amém. Vamos consagrar os elementos? Estenda suas mãos aqui à frente. Pai, no nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor, os elementos da ceia. Sabendo que quando nós bebermos do cálice e comermos do pão, a vida do Teu Filho virá e vai nos empoderar, Senhor, para vivermos uma vida de justiça, de santidade e no Espírito em todos os nossos dias. Nós consagramos a Ti esses elementos e recebemos com ação de graças, fazendo em Tua memória, declarando que Tu és o Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa família e da nossa história. Amém. Você vai segurar o cálice e o pão à medida que a Vanessa e o Robert vão passando e vai segurar até que todos recebam. Quero convidar os meus amigos a subirem aqui comigo. Todos que fazem parte do NIC, venham até aqui comigo. Se a Priscila puder estar liberada. Rapidamente. Segura o pãozinho aí, segura o vinho, cálice. E se o Robert está servindo, deixa eles lá servir. O maior é o que serve. O maior é o que serve.
Esses são os amigos que o Senhor tem me dado ao longo dos anos e que fazem parte da liderança da Igreja do Galileia. Qualquer um deles está apto para abençoar vocês, orar por vocês, ir à tua casa, que eles me representam. A casa deles nos representam, a minha e a minha esposa. São pessoas amadas, fiéis, gente experimentada no Evangelho. Pessoas que estão sempre dispostas a levar a preciosa semente a quem precisa. Então está aqui, e nesse primeiro domingo do ano eu não poderia deixar de honrá-los, né? De lembrar a responsabilidade que eles têm comigo e com a minha esposa de lavar os pés de vocês. Então, nós vamos tomar a ceia juntos e você pode comer e beber. Depois que você fizer isso, você tem tempo de oração com o Senhor. Amém? Pode tomar o cálice, pode comer o pão. Fique de pé no seu lugar para receber essa última oração. Que o Senhor te abençoe nesse dia, nessa semana, que esse simbolismo que nós estamos fazendo aqui se reproduz ao longo de todo o ano de 2024. Que a sua casa seja fortalecida e abençoada e guardada em nome de Jesus. Estenda as mãos à frente. Pai, eu abençoo o teu rebanho. Que eles tenham uma semana próspera, cheia de vida, cheia de luz, cheia de vitória. Que eles se tornem discípulos de Jesus, dos melhores e dos maiores. Que eles se reproduzam, Senhor, na vida de outros. Que eles sejam mesmo, como a pastora Elaine orou, remédio, alimento, vida, bálsamo, óleo, Senhor. Que eles sejam ungidos por Ti. Guarde os seus familiares, os seus filhos, Senhor. Abençoa, traz vida, traz saúde. Abre novas portas, Senhor. Dá a mentalidade do reino para cada um deles. Enquanto eles te servem, Senhor. Que todas as demais coisas sejam acrescentadas. No nome de Jesus. Para o louvor da Tua glória. Vamos aplaudir mais uma vez. É o nosso Rei.